E aí, todo mundo tá falando de ChatGPT, né? A ferramenta parece que tá em todo lugar. Mas vamos ser sinceros, muita gente ouviu falar, só que não sabe direito o que é, como funciona ou o que dá para fazer com ela. Então a ideia aqui é justamente essa: desvendar esse mistério de um jeito bem simples. Bora entender o que é o ChatGPT e como ele pode, quem sabe, até facilitar a nossa vida. Pensa só nessa ideia. Um especialista em praticamente qualquer assunto ali disponível no celular 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um assistente que ajuda a gente a escrever um e-mail, a montar um roteiro de viagem, ou sei lá, entender um conceito de física que parecia impossível. Pois é exatamente essa a grande promessa do ChatGPT. E é por isso que ele virou essa febre toda. Então, o que ele é na prática? Bom, de forma bem direta, o ChatGPT é um chatbot, um robô de conversa, sabe? Só que um robô com uma inteligência artificial muito avançada, criado por uma empresa chamada OpenAI. A missão dele é basicamente conversar com a gente de um jeito que soe natural, que seja coerente, quase como se a gente estivesse trocando ideia com uma pessoa de verdade. Tá, mas como é que isso funciona? Parece mágica, né? Mas na verdade é tecnologia pura. E a gente vai dar uma espiada agora por trás das cortinas, sem complicação, para entender como essa mágica toda acontece. Ok, o segredo está no que a gente chama de modelos de linguagem grandes, ou LLMs. Imagina um cérebro digital que foi alimentado com uma quantidade absurda de texto. Pensa em uma biblioteca com quase tudo que já foi escrito na internet, em livros, em artigos. É um volume de informação que um ser humano nem conseguiria processar em 1000 vidas. E o ponto-chave é, ele não só decora isso tudo, ele aprende. Aprende os padrões da linguagem, a gramática, os fatos, os diferentes estilos de escrita. Tudo a partir desses dados. E nome GPT, o que essa sigla quer dizer? Bom, em inglês é Generative Pre-trained Transformer, mas vamos traduzir isso. Generativo é porque ele cria textos novos do zero. Pré-treinado é por aquilo que a gente acabou de ver. Ele foi treinado antes com uma montanha de informações. E Transformer? Esse é só o nome técnico da arquitetura, do tipo de motor que faz tudo isso funcionar de um jeito tão eficiente. Esse aprendizado todo acontece em duas etapas principais. A primeira é o pré-treinamento, que é quando o modelo devora aqueles bilhões de textos sozinho e aprende a falar a nossa língua, digamos assim. Mas depois vem uma parte super importante, o ajuste fino. É aqui que entram os humanos. Pessoas de verdade conversam com o modelo, avaliam as respostas, corrigem os erros e basicamente ensinam ele a ser mais útil, mais seguro e a dar respostas melhores. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. O ChatGPT não pensa de verdade. Ele não tem consciência nem sentimentos. Ele não entende o que está dizendo como a gente entende. O que ele faz, na real, é um cálculo de probabilidade. É como se fosse o autocompletar do celular, só que num nível absurdamente mais avançado. Ele prevê qual é a próxima palavra mais provável para completar uma frase com base em tudo que ele já leu. Beleza, a parte técnica a gente já entendeu. Mas e aí, no dia a dia, para que serve tudo isso? O que dá para fazer com essa ferramenta para facilitar a vida? Vamos ver agora algumas aplicações bem práticas. Olha só, no trabalho ou nos estudos, as possibilidades são muitas. Precisa redigir aquele e-mail super formal ou um relatório chato? Ele ajuda. Quer um ponto de partida para um plano de negócios? Ele cria um rascunho. Para quem programa, ele pode até ajudar a achar erros no código. E para os estudos? É uma mão na roda para resumir aquele artigo gigante ou simplesmente para ter novas ideias para um trabalho, sabe? O famoso brainstorming. E para a vida pessoal, fora do trabalho? Também dá para pedir para ele montar um roteiro de viagem de 3 dias para uma cidade que a gente nunca foi. Ou sabe aquela olhada na geladeira sem saber o que fazer para o jantar? É só listar os ingredientes que ele cria uma receita. E vai além. Pode ajudar a escrever um poema, uma letra de música, traduzir textos, explicar de um jeito fácil um assunto complexo ou até simular uma entrevista de emprego para a gente treinar. Certo, e como a gente usa isso? Existem basicamente duas versões, a gratuita e a paga, que se chama ChatGPT Plus. A dúvida é, qual delas vale mais a pena? Vamos dar uma olhada nas diferenças. Bom, a tabela deixa tudo bem claro. O motor por trás da versão gratuita é o GPT-4 Mini, que já é ótimo, mas a versão Plus dá acesso prioritário ao modelo mais parrudo, o GPT-4o. Na prática, isso quer dizer que a versão paga é mais rápida e estável, principalmente quando tem muita gente usando. Além disso, os limites de uso são bem maiores na versão Plus, quase 5 vezes mais. E ela libera ferramentas avançadas, tipo análise de dados, criação de imagens, coisas que na versão grátis são bem limitadas. Ah, e quem paga geralmente recebe as novidades primeiro. Então, resumindo a história, a versão gratuita é excelente.
É perfeita para quem quer experimentar, para ter um primeiro contato e para usar de vez em quando. Agora, a versão Plus é mais indicada para quem vai usar a ferramenta para valer, de forma mais intensa. Profissionais, estudantes, gente que precisa de mais velocidade, mais poder e todas as ferramentas disponíveis. Mas atenção, nem tudo são flores. Nenhuma ferramenta é perfeita e com o ChatGPT não é diferente. É super importante a gente conhecer as limitações dele para usar de um jeito seguro e inteligente. Olha só, essa frase vem da própria OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. Eles mesmos avisam que a ferramenta pode dar respostas que parecem certinhas, super bem escritas, mas que no fundo estão erradas ou não fazem o menor sentido. E esse é talvez o alerta mais importante de todos. Isso tem até o nome técnico, alucinação de IA. É quando a inteligência artificial inventa coisas. Ela gera informações falsas, que não existem, mas apresenta tudo como se fosse um fato real, com a maior confiança. Lembra que ele funciona prevendo a próxima palavra? Então, às vezes, a combinação de palavras que parece mais provável para ele acaba criando uma mentira bem contada. E tem mais algumas coisas para ficar de olho. Primeiro, o conhecimento dele não é atualizado em tempo real. Existe uma data de corte, então ele não sabe de eventos que aconteceram muito recentemente. Segundo, ele não entende o contexto como nós. Isso pode fazer com que ele dê umas respostas meio sem noção ou fora de lugar. E por último, um ponto muito sério, ele pode reproduzir preconceitos e vieses que estavam nos textos que ele usou para aprender. Então, qual é a regra de ouro? Pense no ChatGPT como um ponto de partida, um assistente super rápido, ótimo para gerar ideias, para dar o primeiro passo num texto, mas nunca como uma fonte final da verdade. Qualquer informação importante, um dado, uma citação, um fato, precisa ser checada em fontes confiáveis. Sempre. Bom, com tudo isso em mente, a ferramenta deixa de ser só uma caixa preta e vira algo que a gente pode usar de forma consciente. A grande pergunta que fica é, agora, conhecendo o que ela pode fazer e onde ela pode errar, como dá para usar o ChatGPT para, sei lá, ser mais produtivo, mais criativo ou mais eficiente no dia a dia? A resposta para isso, cada um vai descobrir. A exploração está só começando.